Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente comentar, analisar, né? Ontem a belíssima vitória do Bahia contra o Atlético Nacional pela Libertadores da América. Como é bom ver o Bahia jogar bem, né? Com disposição, com competitividade, com dinâmica, com intensidade. Aí o torcedor perdoa quando os erros acontecem, os erros técnicos, né? Uma perda de gol, um lançamento errado, uma falha na marcação. O torcedor perdoa, porque o time está jogando bem. O torcedor sente, o torcedor tem esse sentimento de que os jogadores estão se doando dentro de campo para buscar uma performance melhor, né? Um rendimento melhor dentro de campo. E ontem não foi diferente. O Bahia ontem buscou o jogo o tempo inteiro, e olha que o Bahia não jogou contra qualquer time, né? E dificilmente você vê esse Bahia dos últimos jogos, aquele Bahia que quer tomar a bola do adversário, aquele Bahia que não aceita o adversário dentro dos seus domínios ali, jogando futebol, tocando, uma hora ou outra o adversário vai chegar. Claro, é futebol, 11 contra 11, é um time contra outro, independente se o outro time seja de muita qualidade técnica ou não, né? Esse time uma hora ou outra vai chegar na sua área, uma hora ou outra vai fazer uma finalização, e é por isso que você tem que ter um grande goleiro. Porque já pensou, você está atacando o adversário o tempo inteiro, buscando o gol não sai, aí o adversário vai lá uma vez, lá no ataque, faz um chute, o goleiro toma um gol fácil, você perde a partida por 1-0, isso é injusto. Por isso as cobranças que nós fazemos sempre na questão de goleiro, que aliás ontem foi até bem, o Marcos Felipe não foi tão exigido, essa é a realidade, mas quando foi, de maneira mais forte ou mais fraca, né, ele foi lá e fez a defesa necessária para que o time do Bahia não tomasse gol. Muitos jogadores jogaram muito bem a partida de ontem, começar pela dupla de zaga, David e Duarte ganhando todas embaixo e em cima. Esse Mingo que foi um achado do Bahia, viu? Que jogador que tem muita qualidade técnica, um jogador tranquilo, passa calma aos seus companheiros e passa preocupação ao adversário, porque o adversário sabe que ele não se precipita, ele não é aquele jogador que vai de vez no adversário. Quando ele está em busca da marcação do adversário, seja uma busca de 1 metro, 2 metros ou até maior, ele já avalia o que é que ele vai fazer, o que é que pode acontecer, se o adversário vai tentar uma jogada rápida pelo chão, se vai tentar um toque de bola. Que jogador esse Mingo, de muita qualidade até aqui então, fazendo grandes partidas pelo Bahia. O Juba é assim hoje na lateral esquerda, né, com a qualidade técnica que ele tem de se posicionar como um meia, e ontem ele fez isso por algumas vezes, sobretudo no segundo tempo. Ele é muito bom. Juba, Deus deu um dom a ele da construção de jogadas, né? Dificilmente você vê o Juba errando um passe, Juba dando um passe inútil, né? A não ser quando está no setor defensivo, que ele atrasa a bola para o goleiro, porque esse é um estilo de jogo até do Rogério Ceni, mas o Juba é um construtor dali para frente. O Caio Alexandre, que a gente fala sempre, né? Eu falei um dia que o torcedor perguntou se teria algum jogador, né, no Nordeste para a seleção brasileira. Aí eu falei, a nível de característica, pela posição dele, seria o Caio Alexandre, porque na seleção não tem volantes com as características do Caio, de construção de jogada. Caio não é um exímio marcador, mas é um construtor, porque o Bahia normalmente marca no sistema, e ontem o sistema de marcação do Bahia se ouve muito bem, né? Aí você tem o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro, que ele faz a diferença. Todo time de futebol ele tem que ter o jogador do arrasto, para tirar o seu time lá de trás. Aquele cara de um toque só, se ele puder dar um toque, para deixar o seu companheiro, né, que está posicionado numa condição melhor de evoluir nas jogadas. As triangulações pelo lado direito, infelizmente ontem o Gilberto não estava bem na partida. Aliás, não foi só ontem, me permitam, o Gilberto ele vem claudicando em alguns jogos, parece um jogador sem confiança, típico do jogador que não tem a confiança do drible, que não tem a confiança do cruzamento, de chegar numa linha de fundo. Não sei o que está acontecendo, mas Gilberto não é aquele mesmo Gilberto de atitude, né, de tentar o drible, inclusive de fazer uma jogada mais especial. Então se criava a jogada ali pelo lado direito, mas o Gilberto não conseguia complementar. Não sei se sentiu a falta do Ademir, enquanto o Ademir não tinha entrado ainda, porque o Bahia joga muito quando o Ademir está em campo.
com aquela triangulação ali do Everton Ribeiro, Gilberto e Ademir. Ontem, o Rogério Ceni preferiu entrar com 4 homens no meio de campo. Cauli fez esse papel de homem ali no meio de campo, mas o Cauli ainda não consegue fazer grandes partidas. O Cauli, ele tem lampejos dentro de campo, né? Mas de 4 jogadas, de 4 bolas que chegam nele, uma ele consegue ajustar, acertar um passe. Então o Cauli tem muitas dificuldades ainda. O mesmo está acontecendo com o Lúcio Rodrigues. O Lúcio Rodrigues está muito ansioso, já vem, é claro, de problemas, isso aí é claro, e foi até noticiado aí. O jogador está fazendo até terapia com o psicólogo, está fazendo tratamento, mas dentro de campo você vê a ansiedade do jogador Lúcio Rodrigues querendo decidir, perdeu um gol incrível no primeiro tempo, chutou a bola em cima do goleiro. No segundo tempo teve uma outra jogada que ele parte em direção ao gol e aí fica na dúvida se vai passar a bola, se não passa, não fez uma coisa nem outra, ficou pedindo pênalti que não houve. A bola terminou sobrando para o goleiro adversário e ele realmente não vem numa fase boa, mesmo sendo um jogador importante para o sistema de jogo que o Bahia joga. Não é porque o William José fez o gol ontem, aliás, que bom, né, que o William José entrou ontem, de uma vez por todas fez o gol, porque a cobrança estava muito grande em cima do William José. E aí o brilhante Caio Alexandre, né, recebe a bola do Everton Ribeiro e faz aquela jogada espetacular, e o William José ajeita, chuta no canto ali, desafogou o Bahia e faz aquele gol maravilhoso. O Pulga tentou muito, né, mas estava muito marcado, tinha muita sobra para ele. Quando ele tinha um marcador dele, tinha uma outra sobra para marcar. E olha, volta a dizer, Bahia pegou um time muito técnico, por várias vezes o time, você vê que o time tem qualidade, que eles, numa dinâmica muito alta, até de contra-ataques, tocavam a bola rápido, né, de um jogador para o outro, e o Bahia não conseguia fazer a marcação. Então vejam que é um time muito bom e lá, né, o Bahia vai ter muitas dificuldades. Por isso que o Bahia, já no próximo jogo, contra o Nacional, time que o Bahia venceu lá por 1-0, o Bahia precisa jogar do jeito que jogou ontem para vencer aqui, que aí o Bahia vai a 10 pontos, e aí, meu amigo, a depender lá do jogo do Internacional, o Bahia pode estar classificado, viaja para os 2 jogos, fora de casa, classificado pelo menos na segunda posição, mas o Bahia tem, se jogar do jeito que jogou ontem, com essa disposição, com essa motivação, totais condições de vencer as 2 partidas dentro de casa. Então o time do Bahia, na parte tática, né, por muitas vezes o Bahia, porque não tem aquela coisa, o Bahia jogou num 4-4-2 ontem, a nível de princípio dos jogadores, de características dos atletas. Por que um 4-4-2? Porque o Bahia tinha 2 atacantes lá, o Lúcio e o Pulga, 4 homens no meio de campo. O Bahia tinha lá Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, né? Mas tinha 2 laterais e 2 zagueiros, por isso que é um 4-4-2? Não, porque várias vezes o Juba fez o papel de meio de campo, então o Bahia passa a ter um 3-5-2, né, com jogador de criação. O importante é que esse sistema, independente do que seja um 4-4-2, um 3-5-2, isso varia, e essa variação é que atrapalha o adversário, a marcação do adversário. Essa variação que dá ao jogador, a um Everton Ribeiro, a um Caio Alexandre, mais liberdade para jogar, espaço para atacar dentro de campo. E o Bahia fez e fez muito bem ontem, tá? Se o Bahia fosse um time que tivesse um goleador, né, aquele homem de área, que tivesse uma fase boa, você pode ter certeza que o Bahia poderia ganhar as suas partidas com mais gols, né? Ontem, por exemplo, o Bahia poderia ter fechado o jogo por 2-0, 3-0. Teve um gol ainda no segundo tempo, aos 40 minutos, se eu não me engano, para o Atlético Nacional, mas o jogador estava impedido, né? E aí o árbitro ficou esperando o VAR, e o VAR confirmou o impedimento do jogador do Atlético Nacional. Gente, um triunfo maravilhoso do Bahia ontem, tá? De 1-0. A importância desse 1-0 para a sequência da competição, uma competição que o Bahia se dá muito bem. O Bahia gosta de jogar uma Libertadores da América, parece que pegou o espírito do Rogério Ceni, que é um vencedor nessa competição, e trouxe, né? E ontem, mais uma vez, nós vimos o Bahia que nunca perdeu um jogo de Libertadores jogando aqui no Brasil, e está de parabéns, e que continue assim, porque tem agora o Palmeiras, né? Ontem o Rogério Ceni disse que vai avaliar o que é que ele pode fazer. Tomara que vá com o time principal, o time titular. O Bahia precisa dar uma recuperada nesse Campeonato Brasileiro. O jogo é dificílimo jogar lá naquele gramado sintético lá do time do Palmeiras. Palmeiras que venceu ontem também na Libertadores, né? Tem 100% de aproveitamento, né? Mas o Bahia precisa mudar essa coisa do jogo de lá. Eu até aceito até uma mudança, e sabe por quê? Que o time do Palmeiras está jogando com muita gente na intermediária ofensiva. Esses caras estão numa fase muito boa,
de repente entrar um Acevedo por ali, pode ajudar, um próprio Eric para ajudar ali na marcação, saindo o Cauli, pode ser que o Rogério faça isso também nesse jogo do próximo domingo. Mas de parabéns aí a torcida do Bahia pela festa que fez ontem, mais de 40 mil pessoas na Fonte Nova, e o Bahia por mais esse triunfo, né, na competição na Libertadores da América. Gente, tá inscrito? Se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, ajuda o canal também deixando o like e ativa o sininho para receber nossas notificações. Muito obrigado, viu? Grande abraço, ótimo final de semana.